Oi, jubelinhas! Depois do Draw My Life, eu prometi pra vocês que eu vim aqui falar sobre por que eu me casei com 16 anos. E sobre arrependimentos do passado, vamos falar sobre isso agora. Como vocês viram aí no Draw My Life, eu conheci o meu primeiro marido com 14 anos. E aí a gente começou a namorar. E aí você sabe como é que é apaixonite de adolescente, né? Você acha que assim, é pro resto da vida. E aí você deposita todas as suas esperanças naquele relacionamento. Foi o que eu fiz. Mas hoje, olhando pra trás, eu tenho certeza que eu era muito nova, que eu era muito imatura. Muitas coisas do que eu fiz no meu relacionamento, eu não faria de novo hoje. Talvez eu teria feito de maneira diferente. Muita coisa que eu aceitei, eu não teria aceitado hoje. Mas eu nasci numa família cristã. Todos os meus parentes, praticamente, eram evangélicos. E na nossa casa não era tão incomum você casar tão jovem, né? Na verdade, assim, na igreja não é tão incomum você casar tão jovem. Por quê? Não pode ter sexo antes do casamento. Então, quando as pessoas começam a namorar muito cedo, e aí os pais começam a ficar preocupados e tal, e aí a tendência é que esse casal acabe oficializando a união. Pra falar a verdade, acho que nessa época eu nem pensava muito sobre isso, sobre casamento, sobre o que seria o casamento, né? Eu não filosofava muito sobre o casamento. Eu achava assim, que a gente ia construir a nossa casa, a gente se gostava, estava apaixonado, a gente ia ter um lugar pra ficar juntos, né, onde eu podia fazer a comidinha do maridinho e sei lá. Quando a gente tem 16 anos, a gente vive meio um conto de fadas na cabeça, né? Esse conto ele vai se tornando real com o passar dos dias. Uma pergunta que me fizeram é se meus pais estavam de acordo. Quando se casa com 16 anos, os pais têm que estar de acordo, nem que eles não estavam de acordo antes, mas na hora do casamento eles têm que estar de acordo, porque eles têm que assinar, porque a gente, na verdade, é emancipado, né? Você se torna um adulto, né? Uma pessoa já com 18 anos, mesmo aos 16. E o pai e a mãe têm que assinar. O meu pai, como ele não era evangélico, ele não estava muito à vontade com a ideia. Mas ele também foi muito fofo e na época que eu quis muito, ele não me falou não. Ele falou, se você quer, né, minha filha, então vai. A minha mãe, os meus avós, ninguém achava, né, uma ideia tão fantástica eu casar tão nova. Mas também, como eu tava namorando desde os 14 anos, também ninguém achava uma ideia muito fantástica eu continuar namorando. É claro, quem nunca foi evangélico não sabe bem o que eu tô falando, porque na igreja isso é muito importante. Fora da igreja isso não é, né? A gente sabe que os jovens hoje em dia, né, a maioria nem casa com 50, com 60, às vezes tá com 70 e ainda não tá pensando em casamento. Mas a gente tem que ver o nosso contexto, né? E a minha realidade naquela época era essa. Da festa do casamento eu lembro com muito carinho, porque assim, foi muita ajuda de todos os lados. Não foi um buffet, a gente não tinha dinheiro para contratar um buffet, para fazer tudo. Então assim, a gente alugou um salão e aí a minha madrasta fez vários salgadinhos muito deliciosos, que eu fiquei comendo muito tempo depois. E várias pessoas, a minha avó, a minha mãe, todo mundo ajudou, colocou a mão na massa. A minha avó que fez o bolo do meu casamento, apesar de enorme o bolo, foi ela que fez. E até eu mesma ajudei a enrolar salgadinho, fazer um monte de coisa. Um fato curioso e triste que aconteceu no dia do meu casamento foi que a gente contratou uma cabeleireira, eu fui até o local, não era nada chique, gente, era tipo no fundo do quintal da casa da mulher, sabe? A gente contratou essa cabeleireira, eu fui pra lá, ela fez as mães, né, as daminhas, fez todo mundo primeiro e me deixou por último. Sempre a noiva fica por último mesmo. E ela não fazia maquiagem, ela só fazia o cabelo. Quem se maquiou fui eu mesma. E eu não tinha nada pra me maquiar, sabe? Eu passei pó, porque eu não tinha nem base na época. Eu passei um pó no rosto, passei um batonzinho e eu acho que eu passei algum rímel, alguma coisa no olho, mas assim, só. E a danada da mulher que fez o meu cabelo, quando chegou na hora de eu sair, é claro, no dia que a gente tá casando, tudo acontece muito rápido, assim. E aí ninguém imaginou que, cadê o cheque de pagar a mulher do cabelo? Ninguém deu o cheque pra ela. Só que a mulher era conhecida nossa, então assim, claro, todo mundo quer receber, né, gente? Mas ela podia ver que eu estava ali prestes a casar e esperar até o dia seguinte para receber. Porque eu acho que o cheque estava com a minha mãe já tinha ido, sei lá, foi um rolo. Sei que a mulher me segurou no salão e falou que eu não ia sair de lá enquanto eu não pagasse. Pensa, a mulher segurar uma noiva no dia do casamento porque não tem ninguém para pagar. Eu acho que o pior não foi nem isso que ela fez, o pior foi o meu nervosismo, porque por
com 16 anos, uma imaturidade do caramba, eu imaginei que eu não fosse casar mais, sabe? Comecei a chorar, fiquei muito nervosa, muito estressada. Eu tinha certeza que a mulher ia me segurar lá até o fim e eu ia acabar não casando. E aí eu não sei como é que foi o rolo, eu sei que, sei lá, alguém pagou a mulher ou a mulher me liberou, já faz tantos anos, faz 20 anos, então eu não lembro mais. Mas eu cheguei atrasada, mas cheguei. E no meu casamento foi bico pra caramba. Gente, eu nunca vi tanto bicão assim, porque se tem uma coisa nas igrejas de crente que tem casamento, é bico. O pessoal vai de bico na maior, tipo é irmão da igreja, né? Irmão da igreja pode ir no casamento do irmão. Nem é assim que funciona não, viu? Seu irmão não tá preparado pra alimentar tantas bocas. Mas graças a Deus deu tudo certo, eu tinha empadinha pra todo mundo no meu casamento. E aí não vou falar que eu fui infeliz não, porque assim, como era o que eu queria na época, eu fui feliz por algum tempo. Aquele ditado, né? Fui feliz enquanto durou. Mas esses dias conversando com meu marido atual, e aí numa brincadeira, pra ser romântica, sabe? Eu falei pra ele assim, se eu soubesse que eu seria tão feliz com você hoje, eu tinha direto te procurado, não tinha ficado com mais ninguém na minha vida. Aí ele falou pra mim, aí você não seria a pessoa que você é hoje. E eu fiquei pensando, e não é que é? Então assim, falando em arrependimentos do passado, eu acho que a gente não deve se arrepender mesmo, a não ser, claro, que você tenha, sei lá, metido a mão na cara de alguém, né? Aí é melhor se arrepender, né, amigo? Mas se você não fez nada grave, assim, eu acho que a gente não deve mesmo se arrepender do passado, mesmo que a gente tenha feito coisas, no mínimo, estranhas, do tipo casar com 16 anos. Mas assim, tudo que aconteceu na minha vida me levou a ser a pessoa que eu sou hoje. E eu amo a pessoa que eu sou hoje. E se a gente tirar uma vírgula, eu já não seria igualzinho eu sou hoje. E assim acontece com você também, assim acontece com todo mundo. E é claro, as coisas ruins, às vezes acontecem na nossa vida até pra gente dar valor às coisas boas. Que não, imagina, se tudo fosse bom, você não ia nem ligar as coisas da sua vida. Você ia estar acostumado, você ia falar, tudo é bom mesmo, que lasque-se. Não dá valor não, viu? Não dá valor. O temperinho da vida são as coisas ruins que acontecem. E também a gente tem que viver conforme a nossa idade, né? Se aos 16 anos eu tinha aquele pensamento, eu quis casar, casei, vivi tudo que eu vivi, hoje eu tenho outro pensamento. Se eu tivesse essa cabeça que eu tenho hoje, com 16 anos, eu casaria? Não casaria. Mas eu tenho certeza que eu estou fazendo algumas coisas hoje na minha vida que eu vou olhar quando eu tiver 50 anos e eu vou falar assim, nossa, Daiane, por que você fazia aquilo? Então é normal, gente, a gente vai amadurecendo, mas cada coisa no seu tempo, não é? É isso aí, casos explicados. Eu acho assim, você não deve se arrepender do seu passado, porque se você gosta da pessoa que você é hoje, se você tá feliz com a pessoa que você é hoje, você não deve ter nenhum arrependimento do passado. Agora, se você não está feliz com a pessoa que você é hoje, também não se arrependa do passado, porque já passou mesmo. Mas você pode, né, colocar todas as suas forças, toda a sua energia para mudar essa sua realidade, para se empenhar em ser uma pessoa melhor, em ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa para frente. E no que precisar, estou aqui. Beijo, Jubilinha!